criação em Cristo, parte 3 hoje. Nós temos visto aqui nessa série que o homem fora criado perfeito, o homem fora criado com justiça, com santidade, com zoe, o homem fora criado com íntima comunhão com o Pai, desfrutando de toda a alegria da presença de Deus o tempo todo, mas essa criação foi corrompida, o pecado entrou e a morte entrou, o homem morreu em seu espírito, ele ficou separado, destituído, o legado de morte, de pecado, a Bíblia fala que em Adão todos morreram e todos se tornaram pecadores, mas a Bíblia diz que em Jesus, a saber, aqueles que creem em Jesus, nós fomos feitos novas criaturas. Diga, eu sou uma nova criatura em Jesus. E entender as implicações disso é muito importante para que você tenha uma vida cristã bem-sucedida. Hoje eu quero continuar avançando com você nessas realidades. Já vimos aqui que nós não somos mais pecadores, nós somos a justiça de Deus em Cristo. Não tem como ser pecador na sua natureza e ser justo ao mesmo tempo, ou você é uma coisa ou outra. A Bíblia fala que Deus fez de Jesus pecado, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Diga, eu não sou mais um pecador. A realidade, diga, a realidade é que eu sou justo em Cristo. Hoje eu quero que você entenda mais uma realidade muito importante e fundamental, que você é filho. Diga, eu sou filho. É muito importante entender que na nova aliança, é muito importante entender que você nasceu de novo, você tem uma nova identidade e que nessa nova identidade você é filho de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 11 a 13, eles dizem assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Esse texto está falando de Jesus que veio para o seu povo, os judeus, mas eles não o receberam, não entenderam. Até hoje muitos judeus aguardam o seu Messias. Muitos entraram no plano da igreja porque receberam Jesus, hoje fazem parte da igreja remida, lavada, mas muitos outros ainda hoje, nos dias de hoje, não aceitaram Jesus, não receberam Jesus e aguardam ainda o seu Messias. O texto diz que ele veio, Jesus veio para o que era seu, mas eles não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, diz a Bíblia, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Toda nova criatura, a nova criação nasceu de novo pela fé, pela redenção que há em Cristo Jesus. O texto diz que você foi feito filho de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Isso não é uma expectativa na nova aliança, você é filho, com todos os privilégios que um filho pode ter. A Bíblia chega a dizer que o servo não fica na casa para sempre, mas o filho sim. Você é filho e filho amado com todos os privilégios de um filho. Escute aqui, na antiga aliança, as pessoas se relacionavam com o Senhor como servos e se colocavam para servi-lo diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Senhor dos Exércitos, diante de diversos títulos que no Antigo Testamento Deus era apresentado, Jeová Nissi, Jeová Jirê, Jeová Rafá e tantas outras coisas, e tudo isso Ele é todo poderoso, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa prosperidade, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa justiça. Mas essas pessoas na antiga aliança jamais se relacionaram com Deus em um relacionamento de pai e filho, eram servos. Mas na nova aliança, Jesus vem ensinar isso. Na nova aliança, por causa da obra de Jesus, Ele é o seu Pai. Diga, o meu Pai. Agora é importante saber, isso é uma realidade da nova criação, é importante saber que agora nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que em nosso espírito nós recebemos essa revelação.
Todos nós que um dia recebemos Jesus, aceitamos Jesus, nos tornamos filhos de Deus, novas criaturas, justiça de Deus em Cristo. Nenhum de nós aqui, pessoal, recebeu um certificado disso. Alguém aqui recebeu um certificado? Imagina se no dia que você se converteu e se tornou uma nova criatura, na porta da igreja se posicionou um anjo, se materializou um anjo para poder dar um certificado, dizendo: agora você é uma nova criatura, agora você é filho. Ou então, para que ficasse mais fácil para você, esse anjo levou o certificado para o correio e você recebeu em casa esse certificado de que você é filho, uma nova criatura. Alguém recebeu isso aqui, pessoal? E como que você sabe que você é filho? Como que você sabe que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura em Jesus, que você é a justiça de Deus em Cristo? Você sabe pela fé. Porque tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça e nós recebemos pela fé. Existe uma resposta da nossa parte que precisa ser dada, e essa resposta é uma resposta de fé naquilo que Deus fez ao nosso respeito. A graça está disponível para toda a humanidade, mas aquele que quer viver a plenitude da graça e receber e viver todo o legado de Jesus, este precisa se posicionar em fé e dizer: eu aceito Jesus, eu quero Jesus, eu deposito toda a minha fé em Jesus, eu estou em Jesus Cristo. Como que você pode ter certeza, convicção disso? A Bíblia fala que o Espírito Santo testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você não vai receber um certificado, mas em seu espírito você recebe a revelação de que você é filho e filho legítimo de Deus. Veja o que diz a carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos o quê? Diga, filhos de Deus. Onde que você recebe essa revelação? Onde que você recebe esse entendimento? Em seu espírito. Você lembra o homem que fora criado perfeito em santidade e justiça com Zoe? A Bíblia diz que ao pecar esse homem morre em seu espírito e a alma passa agora a dominar. Mas a Bíblia fala que em Jesus nós recebemos um novo espírito, nós somos uma nova criatura, nós somos agora um espírito com Deus. Não é a alma que deve mais mandar, não é a alma que deve mais controlar, mas o nosso espírito, que é ministrado pelo Espírito de Deus, que é ministrado pela palavra de Deus. Entenda uma coisa: os psicólogos, analistas, todo o pessoal da área de saúde que trabalha com emoções, com a mente, eles são uma bênção, amém, pessoal? Sempre digo isso aqui para vocês. Todos esses médicos, eles estão do lado de Deus na cura, amém? Eles estão do lado de Deus na cura, mas entendam uma coisa aqui: nenhum deles conseguem discernir a alma e espírito. Ele pode acessar a sua alma, ele pode acessar suas emoções, trabalhar, te ajudar a lidar melhor com suas emoções, lidar melhor com frustrações, com diversas coisas, lidar melhor com as pessoas, mas a Bíblia diz que só a palavra tem o poder de discernir entre juntas e medulas e discernir entre alma e espírito. Por isso que a Bíblia diz que no nosso espírito a gente recebe essa revelação. Não queira pegar isso com a alma, não queira entender isso com a sua mente, você não vai alcançar. Mas se você crê, e isso é uma diferença muito grande, a alma, ela está acostumada a lidar com as circunstâncias, e para ela só é verdade aquilo que ela consegue constatar. A alma precisa das evidências das circunstâncias para crer. A alma crê no que vê, no que pega, no que sente, naquilo que é realidade, no que é natural. Mas o Espírito só precisa crer naquilo que Deus disse. Escute aqui: independente das circunstâncias, e ainda que as circunstâncias estejam presentes, você continua declarando: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Onde nós recebemos essa revelação? No nosso espírito, que foi recriado e hoje está no controle, sendo ministrado pelo Espírito Santo, sendo ministrado pela palavra. A Bíblia diz que essa realidade de que nós somos filhos, essa realidade é testificada em nosso espírito pelo Espírito de Deus. Ninguém vai te ensinar isso com técnica. Você vai entender, ter a revelação disso ao ouvir a palavra
E eu quero que você abra os seus ouvidos espirituais nessa noite para ouvir: você é filho. Essa é uma realidade da nova criação em Jesus. Quantos já receberam esse entendimento, essa revelação aqui? Você é filho de Deus. Escute aqui, você não é mais servo por condição. Você não é mais servo, você é filho. A carta aos Gálatas, capítulo 4, veja o que diz os versículos de 1 a 7. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Diga, filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai, Paizinho. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Diga, eu não sou mais servo por condição, eu sou filho. Mas pastor, a gente sempre fala de servir, a gente sempre fala de servir a Deus, servindo a pessoas. Tem alguma coisa errada com isso? Claro que não. O importante é você entender que por condição, na nova aliança, é uma realidade da nova criação que você não é mais servo, você é um filho. Mas todo filho que ama o seu pai, ele opta em servir por amor. Vocês estão compreendendo? Então, por condição, na nova aliança, nós somos filhos. E por opção, nós servimos a Deus, servimos pessoas. Por que nós optamos isso? Porque nós aprendemos a amar com o nosso Pai. Por que nós optamos isso? Porque o nosso modelo é Jesus, que disse que não veio para ser servido, mas para servir. Por que nós optamos servir? Porque nós amamos a causa de Cristo e nós sabemos que Ele conta com a gente para que a causa dEle, a obra dEle cresça, se espalhe e que mais pessoas possam ouvir a maravilhosa graça e o evangelho da salvação de Jesus. Nós somos por condição filhos, não abra mão dessa posição. Escute aqui, não abra mão dessa posição, há uma diferença muito grande. Escute aqui, você é filho de Deus, essa é uma realidade da nova criação em Cristo Jesus. E por opção, por amor, porque aprendemos isso com o nosso Pai, aprendemos isso com Jesus, nós optamos servir. Como filhos, a Bíblia fala que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Diga, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Lembra, o mesmo Espírito que testifica em nosso espírito, que é o Espírito Santo de Deus, ele quer nos guiar, ministrando, direcionando a nossa vida, ministrando a nós em nosso espírito ressurreto. Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, os filhos de Deus são guiados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Escute aqui, você não está sozinho. Escute aqui, você não está largado. Você tem o Espírito de Deus como seu guia. Você tem o Espírito Santo de Deus para te dirigir, para te guiar, para te orientar. Ouça a voz do Espírito Santo ministrando em seu espírito e seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Amém? Diga assim, eu sou filho e filho profundamente amado. Dentro dessa realidade de que você é filho de Deus, eu quero também te dizer que você, como filho, você é profundamente amado. A Bíblia fala na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículos 8 e 9, eles dizem assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Diga, Deus prova o seu amor para conosco. Escute aqui, Deus não nos ama de palavras somente, Deus nos ama na prática. Ele prova o seu amor para conosco. A Bíblia fala que na condição de pecadores que nós nos encontrávamos,
Deus entregou o seu Filho para tirar a gente dessa lama. Deus nos amou na prática, entregou o seu Filho para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Você consegue ver nesse texto aqui o antagonismo entre pecadores e justos? Esses dois versículos deixam claro mais uma vez isso, que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Logo mais agora, tendo sido justificados, ou seja, ou é pecador ou é justo. Você pode ver todos os textos, quando falam de pecador, você vai ver justiça como o contrário. Pecador, justo em Jesus. Por isso o texto diz, na condição de pecadores que nós estávamos, Ele nos encontrou e nos amou na prática. Nos amou na prática, entregando o seu único Filho. E por conta desse ato de amor, amor incondicional, nós nos tornamos a justiça de Deus em Jesus. Quando Deus olha para mim e para você hoje, na realidade da nova criação, da nova aliança, Ele vê Jesus estampado em nós. Ele não vê mais um pecador, Ele vê um justo em Jesus Cristo. Deus prova o seu amor. Escute aqui, pessoal, se dependesse de qualquer um de nós, eu tenho certeza, eu me coloco como pai, se dependesse de qualquer um de nós, eu posso falar de mim, entregar um filho meu para morrer por alguém, gente, desculpa, mas eu não o faria. Quem é que faria, pessoal? Você daria? Isso é um amor incondicional, um amor irresistível, isso é um amor grandioso, é amor ágape, amor sacrificial, é o amor perfeito do nosso Deus por nós. Por isso a Bíblia fala que Ele prova o seu amor. Ele não ama como muitas pessoas amam apenas de palavra, mas as palavras não condizem com os gestos, com as atitudes. Deus nos ama não apenas de palavras, mas Deus nos ama na prática. Amém, pessoal? João 3,16, texto áureo, bastante conhecido do povo de Deus. Eu quero ler também o 17 com você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quantas pessoas, por não conhecerem a Deus, acham que Deus quer condenar elas, acham que Deus está irado com elas, acham que Deus está com raiva delas. Escute, Deus não está com raiva de você, Deus não tem ira para você. Toda a ira em relação ao pecado, Deus, o seu Pai, despejou em Jesus naquela cruz. Ele colocou tudo em Jesus, o nosso juízo foi em Jesus, nós fomos julgados em Jesus naquela cruz. A Bíblia diz que com Ele morremos e com Ele também ressuscitamos como novas criaturas. Deus prova o seu amor para conosco. Ele deu o seu Filho porque nos amou, para nos salvar, não para nos condenar, diz esse texto. Quanta gente pregando condenação, pregando um Deus raivoso, um Deus mal-humorado. Por isso que eu digo da importância de toda nova criatura conhecer quem Deus realmente é e conhecer quem você é em Cristo Jesus. Olha o que diz Isaías 49, versículo 15, diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de você. Deus prova o seu amor para conosco. Ele sabe. Esse texto aqui toca no que para nós é mais sagrado. Se você fizer uma pesquisa e perguntar para quantas pessoas você quiser, eu suspeito que 95% da resposta, diante de uma questão do tipo, qual você acha que é o amor assim mais sagrado, naturalmente falando, né? Qual você acha que é o amor mais forte que a humanidade pode experimentar, tirando o amor de Deus? 95% das pessoas vão dizer amor de mãe. É mãe, não é? Para nós, o amor de mãe é algo sagrado, não é? Nós entendemos o amor de mãe como algo lindo, sublime, maravilhoso, como algo que é assim, cara, que amor forte, que amor maravilhoso, que amor lindo. E de fato é, gente. Vocês, mulheres, vocês são privilegiadas, vocês geram vida, cuidam de vidas, cara, isso é uma bênção. Vocês são bem-aventuradas.
Para nós, pode perguntar, 90%, 95%, se não chegar a 100%, o maior amor que existe, naturalmente falando, é o amor de mãe. E o texto pega esse exemplo, porque sabe que para nós isso é muito forte. O texto pega esse exemplo, e ainda para ficar mais específico, ele diz que ainda que uma mãe esqueça do seu filho, e agora não é um filho já adulto que se vira, não. Um filho que ainda amamenta. Gente, quer maior ligação do que essa? O filho que ainda amamenta nessa fase tão vulnerável. O texto bíblico diz que ainda que uma mãe, nessa condição, esqueça do seu filho, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você. Deus te ama na prática, diga, Ele me ama na prática. E Deus te ama na intensidade máxima. Diga, Ele me ama na prática. Ele me ama na intensidade máxima. Escute aqui. A religião ensina que se você for bonzinho e fizer boas obras, Deus vai te amar mais. Se você não for bonzinho e não fizer boas obras, Deus vai te amar menos. Escute aqui, Deus não vai te amar nem mais nem menos do que Ele já te ama, porque Ele te ama na perfeição que é o amor, na intensidade máxima. Você não vai ser mais amado por Deus amanhã, ou a depender de qualquer condição sua, ou a depender do seu mérito, ou a depender da sua performance. Escute aqui, Deus não vai te amar mais ou menos dependendo da sua performance. Ele te ama na intensidade máxima. E a Bíblia diz que Ele provou isso por nós, Ele prova isso por nós. Diga assim, eu sou amado. Eu sou profundamente amado na intensidade máxima. A religião cria umas coisas que eu vou te falar. Religião só atrapalha, pessoal, nós não somos religiosos. Jesus não veio fundar uma religião, mas um estilo de vida de alguém que se relaciona com o Pai, nele, em Jesus, que sabe que Ele é o seu Pai e nos deu o direito, o privilégio de sermos chamados de filhos. Jesus não é religião, Jesus é relacionamento íntimo, perfeito com o Pai. Amém, pessoal? E vem aqui mais um texto que choca a religião e os religiosos. Veja o que Jesus disse sobre o amor de Deus para conosco. João 17, versículos de 20 a 23. João 17, um texto bastante conhecido, quando Jesus ora pelos seus discípulos e também ora por aqueles que um dia iam de crer nele. Diga assim, Jesus orou por mim. João 17, 20 a 23 diz assim, e não rogo somente por estes, Jesus orando ao Pai, não rogo somente por estes, mas também por todo aquele que pela tua palavra hão de crer em mim. Diga, foi eu aqui, estou aqui, Jesus orou por mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. E agora veja o que o texto diz, Jesus dizendo, e que os tem amado a eles como me tens amado a mim. Jesus nessa oração diz expressamente que o Pai nos ama no mesmo nível que ama Jesus o Filho. Vocês estão lendo isso aqui? Que eles entendam, que eles sejam um, e que eles entendam que que o Senhor tem os amado, que o Senhor os ama da mesma forma que tem amado a mim. Gente, você não se sente alegre com isso, não? Olha como Deus nos ama. Ele nos ama na intensidade máxima. Ele nos ama na prática. E tem mais, o Pai ama reforçar nos seus filhos que eles são amados. O Pai, diga assim, o Pai ama reforçar nos seus filhos que eles são amados. Sabe por quê? Porque isso é uma identidade do filho, é uma realidade da nova criatura. Você é amado, você é filho e filho profundamente amado. Um texto bastante conhecido de Mateus 3, conta o relato de quando Jesus foi batizado por João Batista para que se cumprisse a palavra, ele foi
batizado por João Batista no Rio Jordão. E a Bíblia fala que no batismo de Jesus, uma voz do céu foi ouvida. O Pai falando: este é o meu filho, o quê? Amado, em quem me comprazo. Escute aqui, Deus faz questão de deixar bem claro que nós somos filhos e filhos amados. Mas pastor, eu nunca ouvi essa voz do céu dizendo assim expressamente para mim: você é amado e eu tenho prazer em você. Pior ainda, pastor, tem prazer em mim? Como que funciona isso? Querido, escute aqui. Quando ele olha para você, lembra, ele não vê o pecador, ele não vê a velha criatura, ele vê a nova criatura, ele vê Jesus estampado em você. Então ele tem prazer em você, porque você está inserido em Jesus. Você é muito amado. Você não vai ouvir o céu abrir, você vai ouvir pela palavra. Essa palavra que nós estamos ministrando aqui domingo após domingo. Mas pastor, eu nunca ouvi. Abra o seu espírito e escute Deus falar, ministrar em seu espírito, testificar, como diz a palavra, que você é filho e que você é filho amado e Deus tem prazer em você. Sim, porque quando Ele olha para você, Ele vê Jesus estampado em você. Ele te ama na prática, Ele te ama na intensidade máxima. A Bíblia fala que Jesus estava no monte com seus discípulos para orar e de repente numa visão aparecem Moisés e Elias. Os discípulos sem saber o que fazer, esse relato está lá em Marcos capítulo 9, os discípulos sem saber o que fazer, disseram: Senhor, vamos fazer uma tenda então? Uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, uma tenda para o Senhor, sem saber o que falar. E de repente, uma voz do céu de novo dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quando eu digo para você que Deus faz questão de reforçar a identidade de que nós somos amados, é porque de fato Ele faz questão. Ele quer que você aprenda e entenda que você é profundamente amado, porque só nessa condição você vai se manter estável, seguro. Você não vai ser enganado por aquelas pessoas que muitas vezes dizem que Deus está com raiva de você, que Ele quer castigar você, Ele quer bater em você, que Ele quer condenar você. Você é filho e filho profundamente amado. A Bíblia fala inclusive que estavam lá, Moisés, Jesus e Elias, e depois dessa voz: este é o meu filho amado. Agora ele diz: a ele ouvi. E você consegue aprender com isso, Estavam ali Moisés, aquilo ali foi uma previsão do que estava para acontecer, a iminência da graça. Moisés, Jesus e Elias. Moisés, um representante da lei, Elias, um representante dos profetas, e agora a voz diz: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Vocês não vão mais dar ouvidos à lei, a Moisés, vocês não vão dar ouvidos mais a Elias, os profetas, vocês vão ouvir agora o meu filho, Jesus. E o texto diz que ao falar isso a ele ouvir, Moisés desaparece, Elias desaparece, só fica Jesus ali. Sabe por quê? A visão estava mostrando, aquele momento estava mostrando o que ele iria inaugurar, o tempo da graça, o tempo da gente dar ouvido e ser ministrado como filho, dar ouvidos a Jesus, não mais à lei, não mais aos profetas, mas a Jesus. Amém, pessoal? Você consegue entender isso? Diga: eu sou filho profundamente amado. E o que eu faço com essa informação? Pastor, o que eu faço com isso? Eu já entendi, eu já recebi a revelação de que eu sou um filho amado. O que eu faço com isso? Efésios 5:1 diz o que a gente deve fazer com isso. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Está vendo? O reforço na identidade. Filhos amados. O que a gente faz com isso? Agora eu sei que eu sou filho. Comecem a imitar o seu pai. Comecem a andar de acordo com as obras, como a Bíblia diz, com as obras que Ele preparou para que nós andássemos nelas. Como filhos amados, nós aprendemos com o nosso Pai. Como filhos amados, nós queremos imitar o nosso Pai. Amém, pessoal? E Jesus é o modelo. Diga assim: eu sou filho e filho profundamente amado. Vocês compreenderam essa realidade da nova criação? Isso é uma realidade da nova criação. Não é uma expectativa não, tá? É uma realidade, é um fato consumado já em Jesus. A segunda realidade que eu quero dividir com você hoje é que você é altamente
favorecido. Diga, eu sou altamente favorecido. É mesmo, pastor? Sim, é mesmo. 1 Pedro, capítulo 2, vamos ver os versículos 9 e 10 que dizem assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E essa palavra aqui é recede, e recede quer dizer misericórdia, quer dizer graça, quer dizer favor. A nova criatura sabe que pode contar com o favor de Deus sobre nós. Sabe aquele dia que você está preocupado porque vai fazer um concurso? Sabe aquele dia que você está preocupado porque você vai para uma entrevista de emprego e você olha ao redor e vê tantas pessoas mais capacitadas, não é? Querido, olha aqui para mim, não se apoie na sua inteligência, não se apoie na sua técnica. Procure fazer o que você puder de melhor para estudar, se capacitar, mas não se apoie nisso. Saiba que você está coberto do favor de Deus. Pode ter o currículo que for, o favor está sobre você. Quando olharem para você, vão achar graça aos seus olhos. Pastor, porque você é. Essa é uma realidade da nova criação em Jesus. Você é altamente favorecido em Jesus. Mas é porque, pastor, para ficar bem claro aqui, é porque eu sou bonzinho, né? É porque eu performo bem, né? Não, nada disso. É porque o trabalho de Jesus foi perfeito, porque Ele obedeceu, por causa do mérito de Jesus. É por Jesus, querido. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, porque se fosse assim, já era. Mas a nova criatura sabe que ela é coberta de recede, de favor, de graça. Coberta de graça, você é altamente favorecido por Deus. Salmo 23, versículo 6, bastante conhecido, diz: bondade e misericórdia recede, graça, favor, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Olha o que profeticamente esse salmo já estava contando para a gente, que a gente é revestido, cheio de graça, cheio de favor. Diga, eu sou altamente favorecido. Creia, eu quero que você parta para a vida. Eu quero que você pense nos seus negócios, eu quero que você pense nos seus estudos, em tudo que você empreender. Escute aqui, em tudo que você empreender, em tudo que você colocar as suas mãos, você tem o favor de Deus sobre a sua vida. Receba isso em tudo que você empreender, em tudo que você colocar as suas mãos, em tudo que você fizer, você tem favor sobre você. Favor, e isso é muito superior à técnica ou qualquer conhecimento que você tenha. Você é altamente favorecido. A terceira realidade que eu quero dividir com você hoje: você é plenamente perdoado. Você é plenamente perdoado, passado, presente e futuro. Você é plenamente perdoado. Você já ouviu falar da maior cláusula da nova aliança? Vamos ler juntos, Hebreus, capítulo 8, versículos de 10 a 12, dizem assim: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, recede, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei, jamais me lembrarei, jamais me lembrarei. Você foi, há mais de 2020 anos atrás, você foi plenamente perdoado.
Quando você está tentando se remoer aí, lembrando dos seus pecados, porque o diabo vem para atacar-nos, querendo lembrar-nos do nosso passado, lembrar do que a gente fez, você fez isso, você fez aquilo, lembre dele do futuro dele, ele está condenado, e lembre para ele que você está em Cristo Jesus. A maior cláusula da nova aliança: das suas iniquidades eu terei misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei, diz o Senhor. Você não precisa fazer uma lista de pecados do que você fez ou não fez. Acredite, você é plenamente perdoado. Isso é uma realidade da nova criatura. Você, diga, eu sou plenamente perdoado. Quarta coisa, quarta realidade que eu quero dividir com você hoje: você é grandemente abençoado. Diga, eu sou grandemente abençoado. Veja o que diz Efésios 1, versículo 3, diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, diga, com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você é grandemente abençoado. Você é tão abençoado em Jesus, e não tem a ver com você, tem a ver com o que Ele fez. Eu já te expliquei isso. Você é tão abençoado em Jesus, que a Bíblia diz que até as bênçãos que Deus proferiu a Abraão, quem lembra de Abraão aqui, gente? O pai da fé. Que homem abençoado, né? Abençoado por Deus. A Bíblia diz que em Cristo até as bênçãos que Deus proferiu a Abraão chegaram até nós. Diga, chegaram a nós. Veja o que diz Gálatas 3, versículos 13 e 14, diz assim, eles dizem assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo Jesus, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Pastor, é sério? É sério, a palavra diz isso. Ah, mas eu conheço Abraão. O homem foi muitíssimo abençoado, considerado o pai da fé. Deus o abençoou sobremaneira. Aquilo que Deus falou para ele, está valendo para mim? Diga, está valendo. Porque o texto bíblico diz que em Cristo Jesus, essa bênção de Abraão chegou até nós, nos alcançou. Quais são essas bênçãos de Abraão? Você já procurou estudar quais foram as bênçãos proferidas a Abraão? Chegou um determinado momento que eu, prestando atenção nisso, eu falei, cara, se a Bíblia diz que em Cristo eu fui alcançado com as bênçãos de Abraão, eu vou correr na Bíblia e começar a ver quais foram essas bênçãos. E comecei uma a uma a marcar tudo, sublinhar, marcar, porque se o texto bíblico diz que essa bênção dele chegou até mim, cara, eu vou procurar saber o que é. Porque eu quero viver com isso, eu quero viver alinhado com isso. Eu preciso saber quais são elas, então vai lá e procura. Procura saber, vou dar uma colinha para vocês, tá? Uma colinha. Você vai encontrar riqueza, você vai encontrar ditosa velhice e longevidade. Quem quer aí, gente? Você vai encontrar governo, autoridade, você vai encontrar aliança, você vai encontrar proteção e muito mais. Vai lá, isso é uma bênção, eu fiz isso, cara, é uma bênção. Navegue e vai procurar, porque o texto diz que essas bênçãos chegaram a nós, nos pertencem. Diga, me pertence. Amém, gente? Diga, eu sou grandemente abençoado em Jesus Cristo. Quer saber mais uma coisa interessantíssima? Em Jesus, até as bênçãos que estavam previstas na lei também chegaram até nós. Diga, em Jesus. Romanos 4,16 diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também os que têm a mesma fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Se você não sabe, em um tempo em que muitas pessoas cultuavam a diversos deuses, Deus chama Abraão e o culto ao único Deus verdadeiro foi erigido. O texto diz que não apenas aqueles que viviam debaixo da lei poderiam curtir as bênçãos que estavam sobre a lei, mas que através de Jesus, porque nós temos a mesma fé de Abraão, nós podemos tê-las. Amém, pessoal? E o texto diz
que você é tão abençoado que as bênçãos que estavam previstas na lei, também nos pertencem. Quais eram as bênçãos? Deuteronômio 28 é um capítulo extenso, onde são descritas as bênçãos e as maldições são proferidas para quem cumprisse a lei, para quem obedecesse a lei. E você entende que em Jesus, que veio, nasceu na lei, cumpriu a lei, em Cristo nós obedecemos. Em Cristo nós hoje vivemos a obediência pela fé, em Cristo nós obedecemos. A cruz, pessoal, serviu como um filtro, diga um filtro. O que passou naquela cruz foi a bênção, e a maldição ficou emperrada em Jesus. Olha aqui são proferidas as bênçãos da lei, do versículo de 1 a 14. Quantos versículos, gente? 14. Agora, as maldições proferidas são do versículo de 15 a 68. E o que eu faço com as maldições proferidas, pastor? De 15 a 68. Joga fora, descarta. Por quê? Porque elas ficaram emperradas na cruz. Sabe por quê? O texto bíblico diz em Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Você não precisa se preocupar com as maldições, elas ficaram todas emperradas na cruz. O que passou para você foram as bênçãos, elas passaram e vocês podem se apropriar delas. Você é grandemente abençoado. Diga, você é grandemente abençoado. Você pode aplaudir Jesus? Você é filho e filho profundamente amado. Você é altamente favorecido. Você é plenamente perdoado. Você é grandemente abençoado.